Aqui os rios não correm com água, mas com metano líquido. O céu não é azul, mas laranja, e sob os pés o gelo é mais forte que o aço. Sim, estou falando de Titã, a lua de Saturno. Ele é maior que Mercúrio, mas mais frio que a Antártida. Aqui também há mares, chuvas e até um oceano subterrâneo. E possivelmente é aqui que a humanidade construirá suas primeiras cidades fora da Terra, prontos para descobrir por que os cientistas estão seriamente considerando Titã como um novo lar para os humanos? Então, sente-se confortavelmente. Vamos começar. Mas por que precisamos de um novo lar? Mas primeiro, vamos definir por que a humanidade deveria se aventurar a bilhões de quilômetros para viver em um bloco de gelo onde até o ar é composto de gás explosivo? Será que na Terra não sobraram bons lugares para férias? Primeiro, imagine que a Terra é seu carro velho, mais querido. Sim, ele ainda funciona, mas um dia o motor pode parar. Um asteroide, uma guerra nuclear, algum sujeito em um mercado chinês decidindo comer um animal exótico. Há muitas maneiras de um colapso total. Como dizia Stephen Hawking, a humanidade não deve colocar todos os ovos em uma única cesta ou em um único planeta. E ele estava certo. Os ponteiros do relógio do juízo final estão constantemente sendo ajustados, a cada ano mais próximos da meia-noite. Então, por que arriscar? Nós seguramos nossos apartamentos, carros e até telefones. Por que não segurar toda a civilização? Em segundo lugar, o espaço não é apenas um campo de pouso de emergência. É uma fonte infinita de recursos, tecnologias e descobertas. Sobre o satélite de Saturno, pode-se fazer uma piada assim, e ela será absolutamente justa. Se você ficar sem gasolina na Terra, você está preso no trânsito. Mas se você estiver em Titã, basta abrir a janela e pegar. Brincadeiras à parte, mas imagine, metano em vez de petróleo abastecendo naves espaciais diretamente do lago. A atmosfera de nitrogênio é ideal para o cultivo de plantas, em hidroponia. O gelo é uma fonte de água e oxigênio. Portanto, a colonização de outros planetas não é uma fuga da Terra. É a expansão das fronteiras da humanidade. Em terceiro lugar, vamos encarar a verdade. As pessoas simplesmente têm curiosidade. Não conseguimos ficar parados quando descobrimos novos continentes. Nós escalamos o Everest porque ele estava lá. Fomos à Lua porque ela está lá. Como disse o lendário cientista Carl Sagan, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E Titã é o candidato ideal. Quem recusaria ver o pôr do sol sobre um mar de metano ou passear de dirigível sobre dunas geladas? E talvez nossos bisnetos riam ao lembrar que seus antepassados tinham medo de menos 180 graus. Mas é possível caminhar em Titã? Por muitos anos, Titã permaneceu um mistério para os cientistas. Até que, em 2005, a sonda Huygens fez um pouso histórico. Foi o primeiro pouso na história no sistema solar exterior. E o que foi descoberto? Titã revelou-se surpreendentemente parecido com a Terra, apenas em uma versão criogênica. Aqui há mares e rios, chove e até neva. Mas em vez de água, há metano e etano fluindo pela superfície. Do ponto de vista das condições para a colonização, Titã é um dos mundos mais hospitaleiros além da Terra. Não é de se surpreender que os cientistas considerem seriamente Titã como o local ideal para a primeira colônia extraterrestre da humanidade. Há várias razões para isso. Em primeiro lugar, a radiação. A Lua e Marte, esses modestos vizinhos da Terra, são tradicionalmente considerados os melhores candidatos para a colonização. Só que a radiação neles vai te cozinhar mais rápido do que um churrasco na brasa. Mas em Titã, por favor, sua atmosfera é muito mais densa do que a de qualquer outro corpo com superfície sólida no sistema solar, exceto Vênus. A atmosfera e o campo magnético são extremamente eficazes quando se trata de proteger a superfície da radiação mortal. Enquanto os colonos marcianos estarão se abrigando em tocas subterrâneas como toupeiras espaciais, em Titã você pode passear tranquilamente pela superfície. Se, é claro, você gostar de caminhadas a menos 180 graus e em um traje espacial aquecido. E será que dá para respirar fundo? Vamos continuar. Titã é o verdadeiro recordista do sistema solar em termos de conteúdo de nitrogênio na atmosfera. Se houvesse uma Olimpíada espacial para a atmosfera mais semelhante à da Terra, Titã ganharia o ouro com 98% de nitrogênio, contra nossos modestos 78%. Isso significa que os futuros colonos só precisarão ajustar um pouco a composição do ar, adicionar oxigênio e, de preferência, remover especiarias como cianeto e monóxido de carbono que podem estragar qualquer festa. Na verdade, Titã já fez 98% do trabalho para criar uma atmosfera respirável para nós, restando apenas os últimos 2%, o que, em termos espaciais, é uma ninharia. E será possível encontrar um copo de água? Titã está literalmente recheado de água, embora principalmente na forma de gelo, que aqui é mais duro que granito. Com temperaturas 2 vezes mais baixas do que os frios mais extremos na Terra, a água na superfície se comporta de forma modesta. Permanece no permafrost. Mas a maior surpresa está escondida mais fundo.
Os cientistas suspeitam da existência de um oceano subterrâneo inteiro de água salgada. Mesmo que este bar subglacial esteja fechado, Titã ainda pode se orgulhar de enormes reservas de gelo de água. Sua camada externa é praticamente composta inteiramente deste recurso valioso, que felizmente é relativamente fácil de extrair. E em 2010, a NASA nos alegrou com a notícia de possíveis vulcões de gelo. Embora, um ano depois, colegas cientistas tenham esfriado um pouco esse entusiasmo, criticando a descoberta. E nadar é possível? Em Titã, será possível dispensar trajes espaciais volumosos, e isso já é uma grande vantagem. Enquanto a maioria dos planetas e satélites do Sistema Solar recebe visitantes com a ausência total de atmosfera ou com uma quantidade tal que é impossível respirar. Em Marte, por exemplo, a pressão é mais fraca do que em um vácuo de laboratório. Titã oferece condições mais acolhedoras. No entanto, com uma pequena ressalva, a pressão aqui é 1,5 vezes maior que a da Terra, aproximadamente como a 5 metros de profundidade na água. Claro, a pressão terrestre seria ideal, mas as condições atuais não são uma catástrofe. É como viver em um pneu ligeiramente inflado demais, incomum, mas possível. O principal é não esquecer que o ar local é composto de nitrogênio com uma mistura de metano, então um aparelho respiratório ainda será necessário. Por outro lado, pode-se economizar no contrapeso do traje espacial. Aqui, ele é necessário mais como uma jaqueta quente do que como uma cápsula hermética. E haverá McDonald's ou KFC. Titã é um verdadeiro paraíso para agrônomos espaciais. Sua atmosfera é tão rica em nitrogênio que seria suficiente para fertilizar todas as hortas do Sistema Solar. Sim, por si só, o satélite não é o lugar mais hospitaleiro. A temperatura abaixo de -180 não é o melhor clima para um piquenique, mas para criar uma colônia totalmente autônoma, ele é ideal. Especialmente considerando que até a Terra são inteiros 1,2 de bilhão de quilômetros. Não dá para correr atrás de sementes esquecidas. Os presentes naturais locais, nitrogênio, metano e amônia, permitirão cultivar vegetais sem a necessidade de reutilizar resíduos orgânicos como fez o herói de Perdido em Marte. Embora, para ser honesto, mesmo em Titã, um tomate fresco de uma fazenda hidropônica será mais saboroso do que uma batata fertilizada com a tecnologia marciana. E é possível voar? Se você sonhava voar como um pássaro, bem-vindo a Titã. Aqui é mais fácil do que em qualquer outro lugar no Sistema Solar. Graças à gravidade, que é apenas 14% da terrestre, e à atmosfera densa, os deslocamentos aéreos são a escolha mais lógica aqui. Imagine, você ganha impulso, e então você já está planando sobre os lagos de metano, admirando os pores do Sol alaranjados. E para tal voo, nem são necessários aparelhos complexos. Basta um traje com asas, como o de Ícaro, só que sem o final trágico. Claro, viver a longo prazo em condições de baixa gravidade pode trazer surpresas ao nosso organismo, mas para voar, essas condições são simplesmente ideais. Em Titã, voar é mais fácil do que andar. A atmosfera densa vai mantê-lo no ar de forma confiável, e a fraca gravidade não o puxará de volta para a superfície. O principal é não esquecer que o ar local é impróprio para respirar. Portanto, é melhor complementar o traje helado com uma máscara de oxigênio. Será possível construir sua própria casa? Titã é um verdadeiro centro de construção, um hipermercado para futuros colonos. Seus mares de metano são uma fonte inesgotável de materiais de construção do futuro. Imagine, em vez de derrubar florestas ou extrair minério, como na Terra, você simplesmente extrai hidrocarbonetos líquidos do lago mais próximo e os transforma em polímeros super resistentes. É como Lego para adultos, só que em escala espacial. E o melhor de tudo, você pode construir diretamente na superfície. Ao contrário dos nossos colegas marcianos, que terão que cavar bunkers como toupeiras, os colonos de Titã poderão desfrutar das vistas dos pores do Sol alaranjados, das janelas de suas casas de polímero. Afinal, lembro que a atmosfera densa e o campo magnético de Saturno funcionam como um escudo natural contra a radiação. Embora, sejamos honestos, a vista da janela ainda será mais ou menos uma névoa de hidrocarbonetos e a temperatura em torno de -180. Mas, por outro lado, sua casa poderá ser impressa com materiais locais, em vez de trazer tijolos da Terra. Marte contra Titã. Quando falamos sobre vida em outros planetas, pensamos primeiro em Marte. E, de fato, se a colonização de planetas fosse um concurso de beleza, Marte já teria levado todos os prêmios. Suas paisagens enferrujadas pelo menos e desertas, mas pelo menos lembram os desertos terrestres. Já Titã recebe os colonos com uma névoa laranja de metano e uma temperatura digna de um gigantesco congelador espacial. Mas a aparência é enganosa. Quando se trata de questões práticas de sobrevivência, o satélite de Saturno supera Marte em muitos aspectos. Afinal, o planeta vermelho é, antes de tudo, um deserto radioativo com uma atmosfera rarefeita, onde os colonos terão que viver em bunkers subterrâneos, enquanto em Titã é possível construir casas na superfície tranquilamente.
A questão do transporte também é resolvida a favor de Titã. Em Marte, a locomoção é feita por viagens em veículos todo-terreno por um deserto sem vida, ou lançamentos de foguetes caros na atmosfera rarefeita. Em Titã, graças à baixa gravidade e à atmosfera densa, poderemos flutuar em aparelhos de voo simples. Para os colonos marcianos, tais proezas são inimagináveis. O destino deles é usar trajes espaciais pesados e fazer deslocamentos lentos pela superfície rochosa. A base de recursos é mais um trunfo de Titã. Marte pode oferecer apenas escassas reservas de gelo, de água e solo enferrujado, que ainda precisa ser de alguma forma transformado em materiais adequados para construção. Já Titã, literalmente, flutua em hidrocarbonetos. Seus mares contêm mais energia do que todos os campos de petróleo da Terra juntos. E a situação com o ar é ainda mais interessante. Se em Marte essa atmosfera é um mísero 1% da pressão terrestre, em Titã ela é 1,5 vezes mais densa que a nossa, o que abre possibilidades únicas para a criação de ecossistemas fechados. No entanto, a principal vantagem de Titã é sua autossuficiência. A colônia marciana sempre estará em uma curta coleira da Terra, dependente de fornecimentos regulares. Já Titã, graças aos seus hidrocarbonetos, mares e atmosfera de nitrogênio, pode se tornar um mundo verdadeiramente autônomo. Sim, leva 7 vezes mais tempo para chegar lá do que a Marte. E o clima não é para os fracos. Mas se a humanidade realmente quer não apenas pousar em outro planeta, mas criar um novo lar entre as estrelas, então Titã é a escolha dos corajosos, daqueles que estão prontos para trocar o conforto relativo de Marte pelas possibilidades ilimitadas deste mundo estranho, mas generoso. Quando é o próximo voo para Titã? As primeiras expedições ao satélite de Saturno serão como invernos polares, só que 1000 vezes mais extremas. Imagine cúpulas compactas feitas de polímeros superresistentes, cultivados diretamente dos hidrocarbonetos locais, onde os colonos em roupas aquecidas, de trajes espaciais, estudarão os amanheceres alaranjados de metano. Pela manhã, verificação das fazendas hidropônicas, onde sob luz artificial crescem culturas geneticamente modificadas. Durante o dia, coleta de amostras de gelo e hidrocarbonetos com a ajuda de dirigíveis, pois voar aqui é mais fácil do que caminhar. E à noite, exercício físico obrigatório. Em condições de baixa gravidade, os músculos atrofiam-se mais rápido do que se pode dizer chuva de metano. As próximas décadas serão decisivas para o programa de Titã. Já em 2037, a NASA enviará a missão Dragonfly, um drone helicóptero não tripulado que irá explorar as dunas de hidrocarbonetos em busca dos melhores locais para futuras bases. Até 2050 podem seguir as primeiras fábricas automáticas para a produção de combustível a partir de recursos locais e até 2080, uma expedição tripulada que lançará as bases do primeiro assentamento. No entanto, viver lá no início será como em um gigantesco termo, com um ciclo fechado de ar e o medo constante de que algum vulcão gelado decida despertar inesperadamente. Enquanto Titã se prepara para se tornar o novo lar da humanidade, seu vizinho Encélado lembra modestamente de sua presença. Este pequeno satélite gelado, que ejeta fontes de água salgada no espaço, é o azarão na corrida pela vida extraterrestre. Se em Titã procuramos uma bioquímica alternativa, então Encélado oferece uma opção mais familiar. Um oceano líquido sob a crosta de gelo, aquecido pelas forças de maré de Saturno. Apenas imagine, enquanto alguns colonos estarão explorando os mares de hidrocarbonetos de Titã, outros talvez já estejam perfurando o gelo de Encélado em busca de micróbios extremófilos. 2 mundos, 2 abordagens para a eterna questão: estamos sozinhos no universo. Mas voltemos a Titã. Até o final do século, pode surgir aqui não apenas uma estação científica, mas uma colônia completa com famílias, crianças e suas próprias tradições. Uma geração para a qual o céu laranja não é ficção científica, mas uma vista comum da janela. Suas casas impressas a partir de polímeros locais suportarão temperaturas extremamente baixas. Fazendas, iluminadas por um sol artificial, produzirão colheitas mesmo no permafrost eterno. E seus filhos, talvez, se tornem as primeiras pessoas com uma constituição titaniana especial, adaptada à baixa gravidade. Será um mundo estranho, perigoso, mas incrivelmente promissor. Uma espécie de arca da humanidade, nas fronteiras do interior do Sistema Solar. E enquanto os colonos marcianos sentirão nostalgia das verdes florestas da Terra, os habitantes de Titã criarão sua própria cultura única, a cultura de pessoas que preferiram as condições rigorosas, mas generosas da realidade do sistema de Saturno. Pois se Marte é a casa de campo da humanidade no espaço, então Titã já é um verdadeiro novo lar. Assim, vale a pena para a humanidade viajar 1,5 bilhão de quilômetros para colonizar este mundo congelado, mas incrivelmente generoso? A resposta é clara: sim. Titã não é apenas uma cópia de segurança da Terra em caso de catástrofe global. É um campo de testes para o desenvolvimento de tecnologias do futuro.
um laboratório para o estudo de alternativas, formas de vida e, possivelmente, um novo estágio na evolução da humanidade. Sim, os primeiros colonos enfrentarão dificuldades incríveis, frio eterno, atmosfera tóxica, embora também haja o suficiente na Terra, isolamento psicológico. Mas nossos antepassados, que desbravaram novos continentes, enfrentaram desafios menores? Este mundo laranja, com seus rios de metano e desertos gelados, pode ser aquele grande salto sobre o qual Armstrong sonhou ao pisar na Lua. Aqui, sob o denso manto de nitrogênio e a proteção da magnetosfera de Saturno, a humanidade tem a chance de criar verdadeiramente uma civilização autônoma, independente dos caprichos da política e economia terrestre. Como disse uma vez Konstantin Tsiolkovsky, a Terra é o berço da humanidade, mas não se pode viver no berço para sempre. Titã pode se tornar nosso primeiro verdadeiro degrau para uma vida adulta no espaço. Vale a pena temer o frio e a longa jornada. Se o futuro de toda a telespécie está em jogo, resta apenas dar o primeiro passo. E quem sabe, talvez sejam seus netos que contarão aos filhos histórias sobre o distante planeta azul que seus antepassados um dia chamaram de lar. Isso é tudo por hoje. Se você gostou de refletir comigo sobre Titã e o futuro da humanidade, dê um like e inscreva-se no canal.